pra mim. Senhoras e senhores, Vitinho! Cuidado com o que você ouve por aí. A mentira contada e compartilhada várias vezes se torna uma verdade. Não compre fake news. Rádio TV Futura nunca se vende. Muito bom dia você que está aí na sintonia da Rádio TV Futura. Hoje, 27 de março de 2021, começando aqui mais um programa, né? Enfrentando e superando as dificuldades com o Chico Pensador. Você daí e eu daqui. Vamos lá, hoje nós temos uma participação especial, novamente com o Eric Manuel. Um jovem estudante, né, falando a respeito do esclarecimento de Immanuel Kant. É isso aí, um filósofo da Prússia antiga, no antigo estado da Confederação Alemanha. Isso aí, resumindo, um filósofo alemão. E iniciando aqui o programa, eu quero também mandar aqui um abraço, né? Mandar um abraço especial aqui ao meu amigo Paulo César, psicólogo Paulo César, em Canastra, né? Ele que é enfrentante, né, de um projeto social, uma fundação pelo bem das crianças, onde tem a ajuda de psicólogos, professores e professores de Libra, né? Para as crianças surdas. Apoio psicopedagógico e juntamente com Edivaldo Silva, Jeane e outros voluntariados. Enfim, um abraço aí para vocês, né, meus amigos aí de Canastra, as pessoas que moram em Maceió, né, da nossa cidade natal, é isso aí. E começando o programa aqui com o Eric Manuel, é isso aí. Tem umas perguntas que eu formulei para ele, né? O Eric Manuel vai responder detalhadamente, da forma em que ele puder, lógico. A primeira pergunta primeiro eu quero que você, Eric, se apresente mais uma vez aí para os ouvintes aí da Rádio TV Futura. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia aos meus amigos. Eu sou o Eric Manuel, sou estudante. Bom, uma pergunta que eu quero fazer para você, que o povo também tem curiosidade em saber, o que significa essa questão de esclarecimento, como foi dito? Entendimento maior. E isso aí faz parte de uma pessoa bem esclarecida, que se esclarece e esclarece as pessoas à sua volta, né? Estou marchando para o esclarecimento, na verdade. Exatamente. Agora, eu pergunto, Eric, por que esclarecimento? O esclarecimento exige essa liberdade, que pelo que eu percebo, quando você se esclarece, você se liberta de algo, né? Como eu falei no programa sábado passado, dia 20, que conhecimento é um tipo de poder. Eu sempre prego isso no lugar que eu estou. Aí eu pergunto a você, por quê? É difícil, né? Essa questão aí das pessoas entenderem ou não entenderem, né? Aí a pergunta é, por que o esclarecimento exige essa liberdade? Então, segundo o filósofo Kant, muitas pessoas é difícil desvencilhar-se da menoridade, que no caso torna-se até um estado de espírito, continuar sem o conhecimento a vida inteira.
Segundo o filósofo, não tem idade certa para ter o esclarecimento do indivíduo. Aí vai partir de um gosto pessoal, às vezes da vida normal mesmo, que ele vai perceber que ele tem que entender do assunto. Para falar sobre essa questão, eu quero falar sobre... Aqui no Chapadão do Sul, é uma pessoa altamente inteligente para abordar o assunto que a gente vai abordar. Você não saia daí, que é um assunto falando sobre as causas da migração, perdas e frustrações, que uma coisa está entrelaçada à outra, né? E lembrando, Eric, o que você falou, eu achei interessante, isso se resume também em decisões, tomada de decisões. Na vida da gente, a gente entende uma coisa, que nós temos o livre-arbítrio, né? Como muitos pregam por aí, a liberdade de escolha, né? Resumindo. E essa questão da escolha faz parte da sua decisão, do seu querer. E quando você escolhe trilhar um caminho amargo, um caminho doce, é você. Então você, segundo o que você citou, na realidade, faz parte da sua decisão pessoal, né? Decisão que você pessoal. é responsável, resumindo, pelos seus próprios atos. Não é verdade? Sim. Aí eu pergunto, por que é difícil, né, se livrar dessa minoridade? Segundo o filósofo Kant, por que é difícil desvencilhar-se da minoridade? As pessoas, quando tem uma parcela dos indivíduos que não tem culpa de continuar na minoridade ou de estar na minoridade, que são as crianças. Mas depois que você chega em uma fase de 16, 17 anos, que você tem que ter a sua própria razão, desenvolver o seu senso crítico, aí torna-se um dever seu você desvencilhar-se da minoridade e começar a querer entender realmente as coisas, como que funciona o mundo à sua volta. Todo tipo de questão. Você parar de seguir e ser induzido pelas outras pessoas e ter o seu próprio entendimento sobre o assunto. Aí dá-se o entendimento que eu sempre digo, né? Conhecimento é poder. Francis Bacon. Aí você vê que através do conhecimento você entende que o conhecimento torna-se uma luz. Eu não lembro onde que eu vi essa frase, mas eu achei interessante que o conhecimento, quando você é igual uma luz. Quando você acende uma luz, você é o primeiro a beneficiar-se da claridade. A mesma coisa se dá com o conhecimento. Quando você adquire, de certa forma, você é o primeiro a se beneficiar. Só que tem aquela questão, né, de repente, aquele lado bíblico, né, que diz que a sabedoria é muitas vezes mais útil para os outros do que para aquele que a possui, né? Isso é complicado, né, quando você adquire conhecimento que não usa da forma correta, né? Porque usar a gente usa, de todo jeito, ou da forma errada ou da forma certa, a gente acaba errando, né? O senhor falando isso, pegando a voz aqui, aí eu lembrei também de outra questão que o filósofo ressaltou nesse artigo que ele publicou. O que acontece? Tem dois tipos de informação, duas maneiras para você lidar com a informação, com o conhecimento. Ou você faz o uso privado da sua razão, ou o uso público. Segundo ele, para a gente ser uma pessoa esclarecida, a gente tem que fazer o uso público da razão. O que é uso privado? O uso privado é um professor que entende do assunto, de determinado assunto, de uma coisa e outra, só que ele está limitado, como muitos professores que eu já vi pessoalmente falando que do jeito que eles queriam dar aula, eles não conseguem pregar o que eles querem dar aula ali mesmo, o modelo de ensino deles, porque existe um modelo de ensino, um sistema de ensino que já foi feito há muito tempo e, às vezes, esse modelo de ensino até desmotiva a pessoa de querer aprender algum assunto, né? Eu estou falando isso na questão da matemática, que eu vi um professor de física muito inteligente do canal Universo Narrado falando essa questão, que do jeito que a gramática é posta na escola para nós aprendermos, ela se torna uma matéria chata. Se torna uma matéria chata pelo modo de ensino que fazem a pessoa tentar depreender o assunto. Ele estava falando sobre a questão do Platão, do Sócrates, que os caras eram matemáticos, os caras eram foda, e a questão da gramática para eles era
uma coisa divina mesmo, era como se ele estivesse descobrindo o universo. Para eles, naquele tempo, uns 300, 400 antes de Cristo, era como se estivesse descobrindo o universo mesmo, entender o cateto da hipotenusa, todo tipo de equação, era uma coisa muito incrível mesmo. Era uma coisa por paixão que eles faziam no tempo, né? Exato. Eu lembrei agora de uma frase que diz que existem 3 pessoas, né, distintas. A que não sabe não pergunta, a que sabe não ensina, a que ensina e não faz. É complicada essa questão. O conhecimento, você tem que saber lidar com ele em todos os sentidos. Não é verdade? Mas deixa eu aproveitar aqui, Eric, atrapalhando um pouco aí o que você vai falar, não esqueça. Vou tentar. Eu sempre digo a questão da amizade, né? A questão da gratidão, e eu estou aqui no Chapadão do Sul. Eu quero mandar um abraço especial para os amigos, né? Ali de Canastra, mais uma vez, da minha cidade, tão sofrida aí, Bateguara, né? Isso aí, mandar um abraço aí para vocês, e principalmente os que estão aqui, os que se libertaram, né? Saíram de lá do sistema rústico, antigo, sistema de escravidão. Infelizmente, eu tenho orgulho, né, da minha cidade, Ibateguara, por um lado, mas por outro eu fico triste. As pessoas estão correndo de lá como se tivesse correndo do diabo, né? Vamos dizer assim, porque lá não tem emprego, lá não tem uma educação de qualidade, lá tem mais perseguição, né? Perseguição política é o que a gente vê mais. Então eu quero deixar aqui o meu esclarecimento, né? E a minha indignação, né? Para com a situação difícil aí dos meus amigos, dos nossos conterrâneos, né? Eu que trabalhei muito lá juntamente com o Paulo César, montando um grupo social, o Paulo César Pereira, que hoje é psicólogo, né? Como eu falei aqui, que está com um projeto muito bom, ajudando as crianças. Eu sei o quanto é sofrido, é doído, né? Mas eu quero mandar aqui um abraço especial, esquecer essa negatividade, porque amanhã ou depois isso pode mudar, né? Acredito que pode, né? Vai demorar, mas um dia muda. Um dia as pessoas vão acordando cada vez mais e vão fugindo dessa escravidão, né? Ali tem que, na verdade, na nossa cidade de Bateguara, tem que criar um novo quilombo ali, né? Para que as pessoas venham aprender a se libertar cada vez mais, né? Então aqui eu quero mandar um abraço especial aqui aos amigos e familiares, minha mãe principalmente, né? Maria Alves, Cida, né? Cida, minha irmã, Nino Demés das Matas, meu cunhado, isso aí, em Canastra, Sil, compadre France, Henrique, lá no Rio de Janeiro, ligadinho aqui na TV Futura e Rádio TV Futura, isso aí. Parabéns aí para mim e para vocês, né? Para o programa, enfim. Lá em Maceió, meu amigo Tó, muito obrigado aí pela sintonia, você e sua esposa, Quitéria, obrigado, meu amigo. Tamo junto aí, misturado. João Bosco, né? João Bosco lá em São Paulo, Severino Manuel, Dedo, meu compadre Zezinho, isso aí. Vocês aí em São Paulo, muito obrigado aí pela audiência. Todos os sábados nós estamos aqui, né? Estaremos aqui juntos e misturados, né? Enfim, voltando aqui, conversar um pouco com o Eric. O bate-papo é sempre gostoso quando se conversa com alguém que tem conhecimento e sabe dialogar a respeito do assunto, né? O Eric, que é um estudante, como falei anteriormente, é uma pessoa que está sempre se informando, né? E passando conhecimento para as pessoas à sua volta. É muito bom, muito agradável. Parabéns aí, não por ser o meu filho, mas por seguir uma linha reta da educação, de poder sempre querer, né? Fazer parte desse mundo aí do conhecimento. Isso é muito bom. Parabéns aí para mim, né? Que sou pai, lógico. E eu tenho mais uma outra pergunta, Eric. Depois a gente vai conversar aleatoriamente. Deixa eu falar, o senhor pode fazer essa pergunta daqui a pouco? Sim, só para sim. mim continuar. Sim. Tudo bem. Aí você faça aquela
dê a sua contribuição naquela raciocínio que você teve, né? No seu raciocínio, e depois vem essa pergunta. Tudo bem, vou falar. Eu tinha falado sobre a questão do uso privado da razão, e agora eu vou falar o uso público da razão. O que é o uso público da razão, segundo o Immanuel Kant, segundo o que faz a gente, segundo o filósofo, né, que o que faz a gente ser realmente esclarecido. Tudo que existe é criticável, tudo que existe você tem como criticar, você tem como duvidar. Mas você só pode duvidar se você tiver uma ideia sobre o assunto, se você tiver estudado mais que o assunto. Eu vou dar um exemplo vamos falar de uma delegacia. Chega um indivíduo querendo registrar um boletim de ocorrência, o policial fala que não tem como registrar esse boletim de ocorrência porque não tem crime. Ele fala, mas tem sim, não sei o quê. Eu vi que tem crime parecido. E o policial estudou para isso. Como o indivíduo, se provavelmente não estudou, ele não tem como duvidar ou não tem como ter um senso crítico sobre o que o policial está falando. Agora, se ele estudar, se ele tem um conhecimento sobre o assunto em si, aí tem como ele duvidar, tem como ele ter o senso crítico sobre a questão que está ocorrendo, sobre a situação. Segundo o filósofo, né, toda ideia que a gente tiver sobre a sociedade, sobre uma coisa e outra, sobre qualquer assunto, a gente tem que debater em público, a gente tem que levar para o público, ver as nossas ideias. Vamos dizer outra questão sobre alguma lei do Estado que a gente acha que não está prudente, que não está ponderada, a gente falar em público mesmo, para outra pessoa ver e também começar a raciocinar sobre o assunto. É um dever do cidadão falar suas ideias publicamente, é um dever. Interessante. Eu sou apaixonado pela educação, né? Por isso que eu prego muito essa questão do conhecimento, dos valores que a gente vê nesse lado, né? Uhum. Onde você pode mudar, se conhecer, conhecer a si mesmo, né? Porque é através do conhecimento que você conhece a você mesmo, que você se prepara para enfrentar dificuldades, como é o nome do programa, né? Você vê que é enfrentando e superando as dificuldades, uhum. E sem conhecimento vai ficar difícil. Você tem que ter pelo menos um pouquinho de conhecimento sobre o assunto que você está enfrentando no momento. Sobre os problemas, né? Porque todo mundo tem problema. Eu costumo sempre dizer que viver sem problema é um problema, só que não pode ser também problema demais, né? Aí é demais. Aí tem que ser de acordo com a nossa capacidade. Não é verdade? Uhum. Aí, Eric, a outra pergunta é a seguinte. Uhum. Como despertar esse ímpeto, esse desejo de aprender? Você que gosta de ler, você que se informa e sabe lidar com essa situação do conhecimento e das informações concretas a respeito do que realmente é certo. Comece primeiro duvidando sobre o que colocam na sua mesa, né? Não queira só tomar o leite, a comida líquida. Comece a mastigar o problema. Você vai quebrar uns dentes no início, isso é certo, todo mundo vai quebrar os dentes logo no início da dúvida ali, saindo da minoridade, passando para a maioridade. Marchando como eu estou marchando, não sou uma pessoa esclarecida, nunca na vida até o momento. Então é isso, começa a duvidar sobre tudo que coloca na sua mesa. Eu vou dar o exemplo novamente da gramática, eu também vi no livro da República do Platão. No caso, eu peguei outro livro que fez uma síntese sobre a questão do mito da caverna, da editora Edipro. É bem interessante, comece a duvidar do que coloca na sua mesa. Você vai para a escola, o professor ensina, aprende essa musiquinha, aprende essa fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, calcular o cateto da hipotenusa, uma coisa e outra. Então comece a entender, comece a se perguntar, mas para que serve essa conta? Para que serve, qual que vai ser o valor dela na minha vida, o que ela vai agregar na minha vida e qual a finalidade dela na sua vida ou na sociedade como um todo. Comece a fazer essas perguntas. Porque, geralmente, o que acontece na sociedade, que eu mesmo já fiz isso, eu sou uma pessoa que, eu estou falando aqui porque eu já fiz isso,
que o professor chega, a gente pede um macete logo. Ele vai falar sobre um assunto que a gente acha complexo, a gente não quer ter a coragem e a capacidade de se servir do próprio entendimento sobre o assunto. E outra coisa, hoje está mais fácil de entender as coisas. O cara descobriu a matemática. A gente está apenas conhecendo. Foi mais difícil para ele, disso pode ter certeza. Então, o que acontece? Comece se indagando sobre o assunto para saber a fundo. O professor chega com macete e diz, aprende essa música. Não. Aprenda no âmago da coisa, a fundo, o assunto, que provavelmente não, com certeza vai ser uma realização pessoal sua, quando você fala, e quando você para e fala, poxa, eu aprendi esse assunto realmente, eu sei totalmente do início para que serve esse assunto, como que faz essa conta, uma coisa e outra. É uma realização, uma autotransformação sua. Isso, e em relação à prática do conhecimento, a gente pode entender assim, tipo como dizem, né? Para fazer um omelete tem que quebrar os ovos, né? Sim. Agora, Eric, o programa é 1 hora, né? A gente tem mais outro convidado. Infelizmente, a conversa tá boa, mas está terminando o tempo e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. E posso falar sobre mais algum assunto um pouquinho que eu não ressaltei ainda? Sim, para a gente entrar com outro convidado aqui, outro bate-papo especial, como eu venho dizendo, né? Não por ser um amigo, mas por ser uma pessoa esclarecida, uma pessoa preparada, que vai fazer você ficar aí sentado em sua cadeira, aí no seu carro, onde você está, para se deleitar no conhecimento aqui, juntamente com o Graciano Ortega. Isso aí, professor Graciano Ortega. Daqui a pouquinho, e faça as suas considerações finais, para a gente iniciar mais um outro bate-papo aqui com o Graciano. Tudo bem. O que eu queria ressaltar é o seguinte, como eu tinha falado, muitas coisas foram descobertas já. A gente apenas hoje, na sociedade que a gente vive, temos que aprender, temos que passar a conhecer, porque já foi descoberto. Vai ser muito mais fácil do que quem descobriu. Disso pode ter certeza. Eu quero que você entenda que conhecimento é poder, como disse Francis Bacon. Tome um livro para ler, entenda que o livro vai fazer você viajar, vai fazer você ter conhecimento do mundo, vai fazer você desenvolver o seu senso crítico. Tome um livro para ler que você vai começar a entender o que ele vai fazer na sua vida. Outra coisa que eu queria ressaltar também é a questão que o filósofo Kant tinha falado, que a questão dos livros, né? Que não é só você pegar qualquer livro para ler, não é pegar os livros que indicaram para você. Você escolha o livro que você quer ler, não seja induzido por outras pessoas que estão falando. Você tem que ler esse livro que é bom. Leia o livro que você achar que é conveniente, que é apropriado para você. Pegue o que você gostar e comece a se auto-esclarecer nessa sociedade, nesse mundo, para você ter uma vida muito mais melhor e mais interessante. Muito obrigado, pessoal. Gostei muito dessa entrevista, papai. Obrigado pela participação e obrigado você, ouvinte. Não saia daí, que agora a gente vai ouvir uma poesia a respeito do valor do professor. E, logo, logo, voltaremos com mais uma atração aqui, que é o nosso amigo Graciano Ortega, professor Graciano Ortega. Beleza? Ser professor não é fácil. Tem que ter peito de aço para enfrentar a pressão. Porque para lidar com gente, se não for resiliente, desiste dessa missão. Que é uma função árdua, é muito mais que dar aula e fazer correções de provas. É um trabalho em ação, mas que uma profissão que não resume em dar notas. É um comprometimento, com preparo, esforço e tempo, provando que ele é capaz. É por isso que eu entendo que a força do seu exemplo é convincente e eficaz. Ele é pai, é mãe e irmão, e na área de educação é um ser humano incrível. Mas é visto com frequência, às vezes por aparência ou de uma forma invisível. Que ele é desvalorizado e, por ser mal remunerado, ter baixo prestígio social, está ficando de lado. E mesmo sendo humilhado, no trabalho é pontual.
Dá para ver que o professor trabalha com tanto amor e nem todo mundo agradece. Começa pelo salário, que é como diz o ditado: quem mais faz, menos merece. Comece a analisar e tente se colocar no lugar do seu professor, que vai ver nessa função o cheiro da exclusão e o gosto amargo da dor. Assim você vai saber que o professor tem que ter seu verdadeiro valor. É algo que lhe consiste. Toda profissão que existe teve a ação de um professor. Por isso, com muito amor, sou seu admirador e sei o que ele merece. Ser tratado como amigo, ter um ordenado digno, mérito que alguém desconhece. Eu me encurvo ao professor, que é humilde, educador, e confesso que eu sou seu fã. Por ter uma idoneidade, ser uma autoridade com um admirável dom. Você já imaginou o mundo sem professor? Ia ser um desastre. Pensar nisso dói em mim. Não quero esse mundo assim, que é importante essa classe. Porque ele tem bagagem e com ele a aprendizagem nunca está fora de moda. Quanto mais ensina, aprende. É um ser inteligente que entre a gente se renova. Professor tem uma história de expiações e provas, provando que é ser humano. E que merece respeito. Quem viola os seus direitos comete um crime hediondo. Não é querendo agradar e nem tampouco bajular que eu valorizo essa classe. É que para ele educar, age de um jeito exemplar que orienta e forma o caráter. E é o primeiro e único que ajuda a mudar o mundo e não é tão valorizado. Por isso toma a sua dor. Não é fácil ser professor não é fácil. Ao vivo, né, pessoal? Bom, voltando aqui, né, como já disse, a entrevista aqui com o nosso amigo e irmão, vamos dizer assim, professor Graciano Ortega, licenciatura e bacharelado pela UCDB, que é a Universidade Católica Dom Bosco, é uma instituição de ensino superior com sede na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É isso aí. O nosso amigo professor Graciano é um homem preparado, segundo a minha visão, né, para falar sobre moradia, trabalho e educação. Enfim, também falar sobre a redução das desigualdades sociais. Isso aí. E a gente está iniciando uma entrevista, um bate-papo, vamos dizer assim, de amigo, falando a respeito das causas da migração, perdas e frustrações. E eu gostaria, antes, falar um pouco o que eu escrevi aqui a respeito, de forma poética, Graciano, sobre as causas da migração, que diz mais ou menos assim: as causas da migração são bastante conhecidas, como escassez de emprego e má qualidade de vida, fluxo da desigualdade, falta de oportunidade e perseguição política. Tipos de insatisfação que estão lhe causando mal, como os direitos negados, que afeta o seu alto astral, um governante tirânico, problema socioeconômico e educacional. Existem muitos fatores e motivos diferentes. A origem da migração tem bastante componentes. Cidade que é atrasada, o desemprego se destaca como o primeiro da frente. Por isso que, infelizmente, a falta de consciência de alguns que estão no poder vem nutrindo essa carência, fazendo em sua jornada vista grossa com as causas e também com as consequências, que se resume em aumento de uma população, situação de pobreza, falta de habitação, a mão de obra barata, são consequências e causas da famosa migração. E iniciando aí o nosso bate-papo, eu gostaria que você, Graciano, se apresentasse para o ouvinte aqui da Rádio TV Futura. Então, primeiramente, gostaria de dar bom dia a todos os ouvintes, né? Dar um bom dia aqui para você, Francisco, parabenizá-lo, né? Obrigado. Por esse programa, né? E pela oportunidade. Obrigado. Que você me deu. E dar um bom dia aqui para o meu ex-aluno Carlson, né? Que está aqui. A gente fica muito feliz em saber, em reencontrar nossos ex-alunos.
né? E dar um bom dia também para o nosso colega Eric, que está ali. E agradecer primeiramente a Deus, né? Porque a gente vivemos dele, né? E tudo que nós temos, graças a Deus, né? A gente tem sempre tem que estar lembrando disso, né? E agradecer o grupo Manfred aí, né? Pela essa rádio, pelo esse trabalho que vem desenvolvendo aqui em Chapadão do Sul, né? E a gente vê que está dando oportunidade para os jovens, né, da nossa cidade, né? A gente vê vários jovens trabalhando aqui sempre que eu encontro, né? Então é isso aí, porque normalmente quando a gente se fala de migração, a gente já vem várias coisas na cabeça da gente, principalmente a gente que estuda, né, geografia, né? Então a gente observa, né, e faz um estudo meio mais aprofundado sobre migração. Mas eu vou falar um pouquinho sobre por que eu migrei, né, de Campo Grande para Chapadão do Sul, certo? Então, assim, perdas e frustrações, né? Aí também faz 12 anos, né, que eu vim aqui para Chapadão do Sul, certo? Assim como a minha história vem por oportunidade de vida, de trabalho, melhores condições. Na época que eu vim para Chapadão do Sul, em 2009, eu tinha recém me formado em Campo Grande, né? Eu formei em 2007, em Geografia, né? Pelo CDB. E a partir dali, então, eu comecei a prestar concursos, né? Comecei a estudar e me preparar para concursos públicos, né? E porque meu pai sempre me dizia o seguinte, né? Nós somos de uma família humilde, eu sou o 7º filho de 8 irmãos e sou o único formado em casa, né? E meu pai sempre falou para mim o seguinte: filho, a única coisa que o ladrão nunca vai levar de você é o estudo. Isso aí o ladrão não leva de você. Você pode levar tudo, agora o estudo não leva, né? E eu sempre tive a educação como a base de tudo. E eu sempre passo para os meus alunos, para as pessoas por onde eu passo, né? Sempre converso com eles. Falo, pessoal, estudem, principalmente as pessoas que são periféricas, né? Que mais afastadas do centro, que têm menos condições de vida, estuda. Porque o estudo hoje é a base de tudo. Tá? Você vai conseguir melhorar de vida através de uma boa, você estudando. Exatamente. Lógico que a nossa educação hoje, ela é longe daquilo que nós, educadores, almejamos, né? Ela é de longe, muito longe. Se você comparar ela aos países desenvolvidos, nós estamos bem longe, né? Então, os últimos censos aí, as últimas pesquisas aí apontam, né? Mas são vários fatores, né, que ocorrem. Mas, bem ou mal, nós temos a educação pública hoje, né? É melhor ela do que sem ela, né? A educação pública hoje, ela tem sido atacada de todas as formas por todos os governantes. Eles têm tido alguns com a educação pública como inimiga, né, deles. E, na verdade, não é. Na verdade, ela é boa, né? Ela é boa. Precisa ser excelente, se revolucionar, né? Para melhorar cada vez mais. Melhorar cada vez mais. E, graças a Deus, né, eu consegui, através de muita batalha, esforço da família, meus irmãos, né? Quando eu falei que eu queria me formar, estudar, eu até brinco, né? Eu tô no meu... Acho que a minha esposa não está olhando aí não, né? Eu estou no meu 3º relacionamento sério. Os 2 últimos me abandonaram porque eu sonhava demais, né? Se eu olhasse onde eu morava e falava eu queria ser professor, queria ser alguém, aí elas abandonavam no meio do caminho, falavam, esse cara sonha demais, né? É um José. Aí você quer procurar pessoas que abracem seus sonhos, né? E eu tive a educação como o meu parâmetro, né? E eu sempre passo isso. Aí terminei, formei com muita luta, meus irmãos me ajudando, né? Na época, meu pai também, trabalhador do campo, camponês, minha mãe dona de casa, todos vieram para cima de mim, não, você vai estudar, então, você quer estudar, você vai estudar. Aí eu estudei, formei, né? E comecei a estudar para concursos públicos. Comecei a estudar mesmo. Na época que eu passei aqui em Chapadão do Sul, eu tinha passado aqui em Rio Brilhante, na minha cidade natal, Rio Brilhante, que eu migrei de lá com 3 anos de idade. Foi uma migração forçada, né? Se der tempo, a gente volta a falar sobre isso. Vindo para Campo Grande. E
e eu tinha a opção de escolher Chapadão do Sul e Campo Grande. E foi tão engraçado que na época saiu uma reportagem de Chapadão do Sul no Globo Repórter. Aí eu falei, não, é para lá que eu vou. Aí você motivou, entendeu? né? Recém-casado, Campo Grande, tentando uma vida nova, né? Porque quando a gente migra, tem vários tipos de migração, mas no meu caso e de caso de muitas pessoas que vêm para Chapadão do Sul hoje, eles vêm para quê? Para tentar melhorar de vida. Melhorar, foi o meu caso, foi o caso, acho que o seu, e de várias pessoas. Não é porque Campo Grande estava ruim ou ruim para mim. Não, recém-casado, jovem, um filho, né? Meu filho tinha 9 meses na época, hoje meu filho tem 13 anos. E eu falei para minha esposa, vamos, né? Nós precisamos se arrepender por ter tentado. Não porque, se eu fosse. E se eu tivesse lá na época, em seguida eu já vim para cá com minha esposa, eu até estava conversando com um colega meu agora, que é capaz que ele deve estar aí olhando nós aí. Eu cheguei para cá com um pensamento de cidade grande e tal, e foi engraçado o seguinte, que eu falei assim, eu vou para Chapadão do Sul, interior tudinho. Cheguei aqui, quando eu me deparei com a educação pública aqui, eu assustei, porque igual eu falo para alguns alunos meus, né? A nossa educação pública aqui, ela bate de frente com algumas escolas particulares em Campo Grande, e melhores. Eu realmente, a escola municipal, eu realmente assustei. Aí, às vezes, eu converso com os colegas meus, né? Falo para eles, rapaz, a educação pública aqui em Chapadão do Sul, ela é boa. Ela é boa, ela tem que melhorar? Tem que melhorar. Como todos os setores da cidade tem que estar sempre melhorando, readequando, né? Então, assim, lógico que teve colegas meus que vieram para cá, teve pessoas que já vieram, que eu conheci, que se frustraram, né, aqui. Não dá, que não sei o quê, e foram embora, por preço caro, não sei o quê, tá. Então, põe assim, mas tentaram, né? No meu caso, eu tive problemas também. Graciano, foi tudo maravilhas? Não foi. Eu tive problemas, fiquei longe de parentes, fiquei longe de tudo. Eu acho que isso é o mais doído, né? Por isso que quando vem pessoas de fora, igual agora teve o concurso público, agora veio bastante pessoas de fora, de Campo Grande principalmente. Eu sempre procuro, né? Conversar com eles, deixar eles à vontade. Precisar de alguma coisa, estou aqui, sabe? A gente conversa, troca ideia. Vamos, se está com algum problema, vamos trocar ideia para a gente tentar preencher esse vazio que fica. É igual os gaúchos, quando eles vieram para cá, né, Rio Grande do Sul, eles têm o CTG. O CTG, eles se encontram ali, relembram, né, as músicas, a tradição, a cultura. Então eles estão se preenchendo, né, do que eles deixaram lá atrás. Existe então, essa troca de cultura também, que é um benefício muito bom, né? Um benefício muito bom. No caso igual nós tivemos os irmãos nordestinos nossos aqui, né? E se a gente procurar, nós temos várias culturas, né? Aí a gente observa que de vez em quando eles se encontram, eles conversam, né? Trocam experiências, relembram, né, a sua cidade natal, porque na verdade ninguém quer sair da onde você nasceu, né? É muito difícil você perguntar para uma pessoa, você queria sair de lá? Não queria, mas por que você saiu? Às vezes melhores condições de vida, perseguição política, né? Às vezes catástrofes naturais. Hoje, Chico, a gente precisa lembrar o seguinte, Chapadão do Sul hoje, ele é um polo de atração de imigrantes, né? Sempre foi, né? Mas hoje, com essas crises, com esses problemas que está tendo, se você andar Chapadão do Sul, igual nós estamos na educação, a gente vê, né? Várias pessoas vindo de fora. Antes vinha bastante gente do Nordeste, né? Bastante vindo para cá, para trabalhar. Alguns ficam algum tempo e voltam de novo, né? Mas hoje, devido às crises, aos problemas sociais que está tendo, né, no país inteiro, o pessoal estão procurando novos locais para começar a vida, né? E Chapadão do Sul, assim como outros municípios daqui, da nossa região, né, da região que fala
Goiás, do Mato Grosso, né? O Chapadão do Sul ele se destaca. E junto, quando vem os imigrantes, nós precisamos estar tá preparado para recebê-los, né? E a gente sabe que quando a cidade começa ela crescer sem um planejamento urbano, é que começa a causar os problemas sociais que nós temos nos grandes centros, né? Que quando foi o êxodo rural, 1980, 90, né? As pessoas saíram de várias partes do Brasil quando começou a tecnologia no campo, né? Tecnologia aumentou a produtividade, aumentou. Só que uma máquina, ela começou a fazer o trabalho de 10 homens. Não são 10 homens, são 10 famílias. Uhum. Tá? Aí essas pessoas, normalmente, ela foi o quê? Ela foi praticamente expulsa do campo para a cidade. E para onde essas pessoas foram? Para a região sudeste. E na região sudeste elas foram o quê? Algumas chegaram lá, nunca trabalharam nas cidades, sempre trabalhou no campo. Foi onde começou a criar os movimentos, né? MST, o movimento sem teto, né? Então, aí esses problemas eles vêm juntos, né? Então, porque daí a cidade grande, de uma hora para outra, ela tinha um número de habitantes e ela dobrou. Aí começam os problemas. Aí a cidade às vezes ela não está preparada para receber esse número de pessoas que vêm. Aí essas pessoas também às vezes elas vão para onde? Elas vão para as áreas mais afastadas dos grandes centros. Eles vão morar embaixo de encostas, tá? Aquelas áreas públicas que estão ociosas ali, eles acabam entrando ali, tá? E assim, então a cidade ela tem que estar se preparada, né? Para isso. Aí aconteceu o quê? Aí aconteceu alguns problemas sociais hoje que nós temos no Brasil. A Graciana, o culpado é o campo? Não é o campo. Você entendeu? Porque a pessoa ela tem que procurar melhoria, produtividade. Você entendeu? Então, assim, a partir do momento que ele melhorou a produtividade, ele produziu mais, tudinho. Só que daí o Estado tinha que estar preparado para isso. Você entendeu? Então, ele resolveu um problema, que é da produtividade no campo, melhorou, né? E do outro lado criou o quê? Criou essas pessoas. Aí veio a reforma agrária, aí veio, sabe? Então, assim, são vários fatores que a gente precisamos estudar e debater para a gente quando a gente fala de desigualdade social, falta de oportunidades, né? Lógico que teve alguns que vão mesmo e não querem saber, né? Acham que o Estado tem que dar conta de tudo e não é por aí. Eu sempre digo, Graciano, fazendo uma comparação com essa questão da migração, né? Uma mãe cidade abandona e a outra acolhe. Uhum. É o que aconteceu e vem acontecendo com, infelizmente, a minha cidade. Que eu me orgulho de ser alagoano, me orgulho de ser de Bateguara, de Canastra, mas eu me envergonho da situação caótica, difícil, que os meus conterrâneos se encontram. Eu, no momento, não. Mas a minha mãe, minha irmã, meus amigos, né? Isso é complicado, isso é doído, né? E aqui o Chapadão do Sul é uma das cidades que o gestor municipal, juntamente com a Câmara dos Vereadores, vem acolhendo o poder público em si. Ele vem acolhendo essas pessoas, né? Que não só lá da minha cidade, mas do Rio Grande do Norte, Bahia, né? Enfim, de várias cidades. Até foi engraçado, no começo do ano veio uns colegas meus para cá, né? Ficou até em casa, né? Vieram de Campo Grande, veio meu irmão. Eu fiz um desafio para eles. Falei, até foi engraçado quando eu vim para Chapadão do Sul e ia para Campo Grande, né? Porque minha esposa sempre falou assim, não, vamos só para nós lá, nós não queremos os parentes lá. Aí até falava com os alunos, acho que o Carlos lembra isso da sala de aula. Quando o pessoal perguntava, Chapadão do Sul é bom? Eu falei, não, é ruim pra caramba, é difícil lá, o povo te persegue, o povo é chato, tá. Mas que era pro pessoal não vir, que a gente queria ficar sozinho, né? Aí agora, esses dias, né, nós estávamos conversando, né, mas tudo isso é brincadeira, o pessoal não vai editar o vídeo lá e falar, o professor está falando mal de Chapadão do Sul. Não, de jeito nenhum, né? Até defendo o Chapadão do Sul, amo o Chapadão do Sul, né? Sou muito grato aos pioneiros que aqui vieram antes de nós, né? E eu fiz um desafio para o meu irmão e para o meu colega, né? Falei, o irmão meu primo, falei para eles,
cara, o jeito que vocês trabalham, ralam pra caramba. Se vocês vierem para Chapadão do Sul, em um ano, Chico, eu falei para ele, vocês não, do jeito que vocês trabalham, não tem preguiça de trabalhar. Se em um ano vocês não melhorarem de vida, eu vou embora de Chapadão do Sul hoje. Eu vou embora. Se vocês vierem para trabalhar, eu vou embora. A gente vê que é uma cidade próspera, uma cidade boa, uma cidade de um povo trabalhador, um povo acolhedor, sabe? Às vezes, eu até brinco, a gente não tem tempo para estar indo, tendo aquele relacionamento tudinho, porque o pessoal trabalha, o pessoal eles pensam, sabe? Então a gente fica feliz por isso, e é um povo bacana, sabe? E é uma cidade que a gente sabe, tem problemas sociais? Tem alguns problemas, tem problema de segurança? Tem problema no trânsito? Tem, sabe? A partir do momento que a cidade ela começa a crescer, os problemas ela começa a surgir. Só que em contrapartida a arrecadação começa a aumentar também. Aí é a hora de nós termos uma Câmara de Vereadores comprometida, um gestor público comprometido e para saber certinho onde vai investir, como que vai investir. Para isso que a gente precisamos de umas políticas sociais voltadas realmente para aquela camada da população que precisam. Você entendeu? Graciano, e lembrando, né, para os internautas, as pessoas que estão nos ouvindo em casa, que essa questão aí de migração, a gente está comunicando os problemas, né, as causas, as perdas e as frustrações. Mas vocês que estão aí em outra cidade, vocês que vieram para cá também, tipo eu, você e outros, com certeza nós estamos amparados por a lei. Existe uma lei da migração, né, que é a lei de 13.445 de 2017. É uma lei. Você não tenha medo, venha para essa cidade, vá para outra cidade. A gente está destacando aqui os problemas que surgem, né, e também dando uma solução no palavreado, porque, na verdade, essa questão de migração é complexa. Por isso que eu quero deixar bem claro para os ouvintes, né, que faça a sua migração. Se você está na sua cidade, não se sente bem, não tem emprego, corra para outra cidade. Não fique igual um lajeiro, né? O lajeiro, ele enfrenta sol e chuva e não sai dali, né? Uhum. Muita gente ainda precisa se libertar de alguma cidade, de algum estado que convive e não consegue viver da forma digna, não é verdade? Deixa eu só... eu sou da cidade de Rio Brilhante, né? Mudei para Campo Grande em 1983, eu sou de 1980. Por que eu mudei para Campo Grande? Nós tínhamos nossa estrutura toda montada em Campo Grande, meus pais, né? Nós tínhamos ali... eu tive um irmão que, logo em que eu cheguei para Chapadão do Sul, eu perdi ele, né? Então, assim, ele tinha problema de saúde, e o interior naquela época não tinha, como alguns municípios não tem hoje, né? O sistema de saúde é muito precário. Isso é questão do Brasil inteiro. Aí meu irmão tinha reumatismo, na época foi uma doença nova em crianças, né? Eu também sou portador do reumatismo, por isso que eu fiquei deficiente com 15 anos. E naquela época foi uma coisa diferente, até então, porque o reumatismo era só em idosos, né? Aí meu irmão, com 4 anos, deu reumatismo, ficou em cima de uma cama. Aí minha mãe vivia em Campo Grande, né? Rio Brilhante dá 155 quilômetros de Campo Grande. Aí meu pai se viu obrigado a vender nossa casa que nós tínhamos em Rio Brilhante, deixamos tudo lá, né? Nós temos parentes lá e fomos todos para Campo Grande. Quando nós fomos para Campo Grande, meu pai sempre trabalhou no campo. Aí nós fomos para a pior área de Campo Grande. A minha casa hoje em Campo Grande, é o bairro Santa Emília, lá onde minha mãe mora até hoje, dá 24 quilômetros até o centro. Então era muito longe. Então nós fomos numa área bem marginalizada, uma área bem longe mesmo. E a partir dali que nós fomos tentar. E minha mãe, né, então nós tivemos uma migração forçada. O que é difícil. Hoje hoje nós observamos o que? Os nossos irmãos latino-americanos, igual o Haiti. Hoje o Brasil recebe bastante pessoas do Haiti, da Venezuela, que está vindo para o Brasil mesmo, sabe? Porque teve problemas sociais, teve catástrofe, teve
problemas lá de política, né? As pessoas migrando, uma migração forçada, o Haiti, catástrofes naturais, né? Então está tendo que sair de lá para procurar melhorias, né? E nós, como humanos, né? Não vou falar nem como nós como os humanos, seres humanos, nós precisamos estar olhando para essas questões, beleza? Deixa eu faltar 4 minutinhos. Exatamente. Ô, Graciano, o programa ele está terminando, né? Mas eu quero aqui agradecer não só a você, mas os ouvintes, né? Que estão aí na sintonia da Rádio TV Futura. Mandar mais um abraço para os meus amigos, que eu não esqueço os meus amigos de Canastra, de Bateguara, que moram em Maceió, e os meus amigos também daqui, que moram aqui no Chapadão do Sul, né? Sendo meus parceiros aí do dia a dia. Quero agradecer o público em geral, né? A Rádio TV Futura, por mais um programa aqui. E também eu gostaria que você fizesse suas considerações finais com uma pergunta, respondendo uma pergunta, ou esclarecendo, vamos dizer assim, porque muita gente pensa, né? Eu já ouvi alguém dizer, mas o fulano veio para aqui tomar o meu trabalho. Isso não pode existir, esse tipo de pensamento, né? Os migrantes, por exemplo, eles não sobrecarregam os programas sociais, como muitos pensam, né? Eles não roubam o trabalho dos outros, não é verdade? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e das suas considerações finais, que o programa, infelizmente, está terminando, né? E eu só tenho que agradecer e deixar bem claro que no próximo programa eu quero fazer um programa diferenciado com os nossos patrocinadores, que 1 hora é muito pouco. Pode falar, Graciano. Primeiramente, eu acredito o seguinte, quando nós chegamos aqui, igual nós estamos vendo agora, vários colegas meus que passaram no concurso e vieram para Chapadão do Sul. Então eles não tomaram o trabalho de ninguém, sabe? Eu vou falar de uma área que eu estou, né? Eles simplesmente fizeram uma prova, o qual a Constituição Federal foi reformulada, né? De 88, fala que os órgãos públicos precisam se adequar, concurso público, porque para acabar alguns cargos que a gente sabe que é políticos, né? Então ele não tomou vaga de ninguém, ele simplesmente fez uma prova, passou e é direito dele. Ele veio assumir uma vaga que é dele, certo? Eu passei por isso quando eu cheguei aqui. A gente não toma vaga de ninguém. E quem vem de fora, ele não vem para tomar vaga de ninguém. Ele vem ocupar um espaço que foi deixado por alguém. Ou alguém que já está faz tempo ali. Contribuir também com os impostos. E contribuir, né? com os impostos, né? E vemos também que a Chapadão do Sul hoje ele precisa de muita mão de obra também. Você entendeu? E aqui, quem vem para cá não vem tomar serviço de ninguém, ele simplesmente vem tentar a vida dele. Agora, o que cabe, nós estamos aqui, nós não podemos acomodar. Nós não podemos acomodar. Se você se acomoda na sua situação, igual você pegou um programa de rádio para fazer, tal, está fazendo, então você não está tirando serviço de ninguém, você simplesmente está dando um passo a mais. Você entendeu? E é o que cada um precisa, está sempre buscando algo mais. Porque a partir do momento que ele busca algo mais, ele muda de uma função e a função dele fica ali. Alguém vem para aquela função ali. Igual que nós temos aqui vários pedreiros, sabe? Rapaz, você vai procurar um pedreiro, a gente não encontra. A gente não encontra. E aí o pessoal, vem pegar, sabe? Não tem, tá? Então, gostaria de agradecer aqui aos seus patrocinadores, não vou falar o nome deles, vai estar passando ali atrás, porque não vai dar tempo. Queria agradecer